Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. E eu creio que o Senhor, Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, na sua casa, na sua família e em todos os seus caminhos. Meus irmãos, no livro de Tiago, meus irmãos, no capítulo 5, a palavra de Deus diz, meus irmãos, que a oração de um justo, isso mesmo, tem muito poder em seus efeitos. Isso mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus. Lá no livro de Tiago, no capítulo 5, a palavra diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração, meus irmãos, de um justo pode muito em seus efeitos. E ele disse: Elias era homem sujeito às mesmas paixões, que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aqui, meus irmãos, Tiago, apóstolo, isso mesmo, irmão de Jesus Cristo, ele aqui está, meus irmãos, mostrando para a igreja que a oração, meus irmãos, de um crente tem muito poder diante de Deus. Isso mesmo, tem muito poder. E ele disse que Elias, isso mesmo, ordenou e disse que não haveria chuva, e assim aconteceu durante 3 anos e meio. E não choveu durante 3 anos e meio. E depois ele orou e pediu a Deus que chovesse. E choveu, e a terra deu o seu fruto. Você já imaginou, meus irmãos, para pensar alguém dizer: olha, não vai chover? E Elias, meus irmãos, segundo o relato, lá de 1 Reis, no capítulo, segundo o relato, meus irmãos, de 1 Reis 17, capítulo 17, Elias, ele disse que não haveria chuva segundo a sua palavra. Ele disse: segundo a minha palavra, não haverá chuva. Isso mesmo, durante esses 3 anos e meio. E assim aconteceu. Quando nós, meus irmãos, isso mesmo, entregamos a nossa vida para Deus, vivemos por meio da fé, isso mesmo, entregamos a nossa vida, não é 20%, não é 30%, não é 40%, não é 50%, mas a gente põe a nossa vida diante de Deus como sacrifício vivo e oferta para Deus. As nossas orações, elas se tornam-se, meus irmãos, poderosas e curte muito os seus efeitos, como a palavra mesmo diz. Isso mesmo. E Elias, meus irmãos, aqui, ele disse: olha, segundo a minha palavra, não haverá chuva. Isso mesmo. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Que coisa maravilhosa! Que nestes anos nem orvalho nem chuva, isso mesmo, haverá segundo a minha palavra. E assim aconteceu. O interessante aqui, meus irmãos, é que Elias, ele disse: vive o Senhor Deus de Israel, perante a face eu estou. Quando nós, meus irmãos, vivemos perante Deus, perante a face do Senhor, isso mesmo, meus irmãos, não existe nada impossível que Deus ele não possa fazer. Se nós, meus irmãos, viver diante de Deus,
Isso mesmo. Colocar a nossa vida diante do Senhor. Isso mesmo. E viver pela fé. Não existe nada impossível que Deus ele não possa realizar. A ponto, meus irmãos, que a nossa vida diante de Deus, ela se torna-se uma grande autoridade nos céus. Porque a nossa vida não consiste mais nas minhas vontades, mas sim segundo a vontade de Deus. Quando Elias, ele colocou a palavra dele ali, isso mesmo, e colocou ali, meus irmãos, que seria lei ali, não haveria chuva, isso mesmo. Não foi, meus irmãos, apenas por colocar ou por falar, mas era porque a vida dele, isso mesmo, a vida dele verdadeiramente estava diante de Deus, segundo a vontade de Deus, isso mesmo, segundo a vontade de Deus. Preste bem atenção nisto. Quando a nossa vida está segundo a vontade de Deus, isso mesmo, as nossas orações são poderosas, isso mesmo, as nossas palavras, meus irmãos, elas se tornam-se, meus irmãos, com valor diante de Deus e diante dos céus. Agora, para isso, meus irmãos, nós devemos viver diante do Senhor, como o profeta aqui ele declarou. Ele disse: vive o Senhor Deus de Israel, perante face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E pronto. E Tiago ele traz este relato, que a oração de um justo tem muito efeito e poder diante de Deus. Isso mesmo. Que é preciso que nós venhamos viver para o Senhor. E o interessante, meus irmãos, que a nossa oração para Deus, isso mesmo, e a nossa vida com o Senhor, ela já começa, meus irmãos, em a gente reconhecendo a nossa insignificância, o quanto nós somos pequenos, falhos, pecadores, e reconhecer a grandeza de Deus. É a gente confessar as nossas falhas, os nossos pecados, é a gente, meus irmãos, se humilhar-se perante o Senhor, isso mesmo, para que o Senhor, meus irmãos, ele possa agir em nosso favor. Amém? E assim, meus irmãos, aconteceu. Não houve chuva durante 3 anos e meio. E depois que passou esses 3 anos e meio, isso mesmo, ele orou agora, isso mesmo, e pediu a Deus que chovesse. Orou a primeira vez, orou a segunda. A Bíblia diz que ele orou 7 vezes, pedindo ao Senhor que o Senhor mandasse chuva. Isso mesmo. A ponto, meus irmãos, que desceu chuva. Isso mesmo. E inundou a terra de Israel. E deu fruto. Isso mesmo. Deu orvalho, deu plantações. Que coisa maravilhosa. É isso, meus irmãos, que o Senhor ele quer de nós. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. E se você colocar a sua vida diante de Deus, isso mesmo, confessar a sua vida diante do Senhor, reconhecer a grandeza de Deus e o quanto você é pequeno, isso mesmo. Nós somos, meus irmãos, falhos e necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Ele, meus irmãos, entra com poder. Ele entra, meus irmãos, poderosamente em nosso favor. Pois então se renda, se entregue a sua vida ao Senhor e permita que Ele entre com providências na sua vida. Permita que o Senhor haja poderosamente através da sua vida. Isso mesmo. E eu quero orar agora pela sua vida, pedindo ao Senhor que o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que operou na vida de Elias, isso mesmo, possa operar agora na sua vida, isso mesmo, trazendo vida, saúde, restauração, livramento. Que o Senhor possa entrar agora na sua vida, trazendo a paz, a alegria, a esperança. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos, pelos teus servos, cada um que está nos ouvindo agora. Meu Deus, entra com providências nesta vida, nesta casa, trazendo vida, saúde, restauração.
Que essa pessoa seja livre, curada, restaurada, liberta pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Senhor, Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, cura esta pessoa, Pai, que está sentindo dores, que está desanimada. Restaura, Senhor, liberta, traz vida. Entra, Senhor, convencendo, Senhor, trazendo paz, alegria, esperança. Que esta pessoa que está nos ouvindo agora seja livre, abençoada em todos os seus caminhos. Pai, entra agora, Senhor, trazendo vida, guiando, trazendo luz para os caminhos desta pessoa, Senhor. Que ela possa, Senhor, ser bem-aventurada, ter a paz, a confiança, a alegria, que o Senhor possa livrar, a proteger em todos os seus caminhos. Pai, eu oro por esta pessoa agora, Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba de Deus agora a bênção, a paz, a alegria, a esperança, pelo poder do nome de Jesus. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz. Tenha isso mesmo. E receba aí as bênçãos de Deus em nome de Jesus Cristo.